Olá, bom dia, graça e paz. Nessa segunda-feira maravilhosa que o Senhor fez para nós, mais um dia lindo, uma dádiva, um presente do Senhor para as nossas vidas. Aqui é Sabrina Trombin para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade nessa mesa que o papai preparou para nós. Pegue a sua Bíblia aí para acompanhar essa leitura, para você não ficar aí só ouvindo, mas confira aí na sua palavra, na sua Bíblia, se o que está sendo falado aqui condiz com o que você tem aí na sua Bíblia. Vamos ser dos crentes bereanos, daqueles que conferem na palavra aquilo que está sendo falado, amém? Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está vendo a live gravada. E se você está aqui no Instagram também, que você ainda não foi lá no meu canal, eu quero convidar você para ir lá, se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, compartilhar. Se você está no YouTube, faça isso também, por gentileza, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Amém? Nós estamos na leitura do livro de Juízes, e a gente vai orar e vamos dar sequência hoje a partir do capítulo 4. Amém? Pai, muito obrigada por mais um dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Louvado é o teu nome, adorado, digno tu és, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu amor sempre nos constrange. Obrigado, Deus, porque também estamos na Semana Santa, trazendo à nossa memória os feitos do Senhor, os últimos dias de Jesus aqui na terra. Senhor, eu oro para que nós venhamos estar sensíveis, ouvindo a tua voz, Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor está comunicando neste tempo com o teu povo esteja alerta para ouvir, com os corações abertos para receber, com os olhos espirituais abertos para discernir. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, agradecida por esse tempo, eu consagro ele a Ti, que o Senhor fale ricamente aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, gente, eu vou colocar aqui que a gente está em Juízes, capítulo 4. Gente, quero pedir para você enviar, sabe essa flechinha que tem aí? Envia, sabe? Envia para as pessoas que você conhece, pessoas aí da igreja, que estão sempre, as pessoas têm reclamado que o Instagram não está avisando quando a gente entra ao vivo. E então, manda aí para as amigas, gente, não vai fazer mal não. Não vai, manda aí, pega aí, manda para umas 10 amigas aí, para que todas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Nós estamos na segunda parte já do livro de Juízes, que é os ciclos, né, de infidelidade, súplica e libertação. Eles são infiéis, aí eles suplicam e Deus dá para eles a salvação, esse ciclo, né? Relembrando que Juízes é um livro mais tenso assim da Bíblia, é o período mais difícil que o povo viveu, é esse período de Juízes, e a gente vai ver coisas aqui bem difíceis assim, mas a gente vai ser ministrado pelo Senhor, amém? Vamos lá, eu não fixou aqui, peraí. Juízes capítulo 4. Débora se torna juíza em Israel. Depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quem era Eude? Eude era o juiz anterior. A gente já viu 2 juízes, que era Otoniel, depois veio Eude e teve mais um juiz, que foi Sangar. Mas foi muito curtinho o tempo dele aqui, foi só um versículo. E aí agora a gente vai ver aqui uma mulher se levantando como juíza, Deus levantando ela, né? Verso 2. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Císera, que habitava em Arosete Agoim. Císera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim.
e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Uma mulher sábia. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para fazer algumas anotações aqui. Vocês estão marcando aí a Bíblia de vocês também, gente? Então Débora foi com Baraque e Quedes. Ali, Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Éber, queneu descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros. E eles marcharam de Arosete a Goim até o rio Quizon. Então, Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros, para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete a Goim e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele, estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas, quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Sísera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Uau! Meu Deus, olha só. Sensacional essa história de Jael. Eu não vou me aprofundar aqui, porque essa é uma ministração tremenda demais. Mas só quero falar uma coisa para vocês, que muitos inimigos nós vencemos dentro da nossa casa. Sabe, uma mulher posicionada dentro de casa, com as suas ferramentas, com as suas habilidades, né? Ela elimina o inimigo que tenta destruir o seu povo, a sua família.
sabe? Uma mulher, né, que sabe fazer um bolo e colocar uma mesa e olhar nos olhos dos filhos, do marido, de estar sensível à necessidade de cada um, vai destruir o inimigo da comparação, sabe? Que quer roubar a identidade dos nossos filhos, da ideologia, de tantas coisas que têm se levantado, sabe? Às vezes tem pessoas que querem fazer muito barulho, mas deixam descoberta, desprotegida a sua casa. Sai da sua posição. Sai da posição que Deus colocou elas, sabe, para fazer barulho na rua, e aí o inimigo vem, entra na casa dela e rouba tudo aquilo que Deus deu para ela cuidar, né? Então, assim como Jael, né, nós podemos cuidar da nossa família com as habilidades que Deus nos deu, sabe, com coisas simples, derrotar o inimigo. Amém? Apenas isso eu vou falar para a gente poder avançar na leitura. Capítulo 5, então. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Os líderes de Israel assumiram o comando e o povo os seguiu de boa vontade. Louvem o Senhor. Ouçam, reis. Prestem atenção, governantes, pois eu cantarei ao Senhor. Sim, tocarei música para o Senhor, o Deus de Israel. Senhor, quando saíste de Seir e marchaste desde os campos de Edom, a terra tremeu e as nuvens do céu despejaram chuvas. Os montes estremeceram na presença do Senhor, o Deus do monte Sinai, na presença do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, e nos dias de Jael, ninguém passava pelas estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como uma mãe para Israel. Olha só, restavam poucos nos povoados de Israel, até que Débora se levantou como uma mãe para Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, a guerra chegou às portas da cidade. Mas não se via um só escudo ou lança entre 40.000 guerreiros de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com aqueles que se ofereceram para lutar. Louvem o Senhor. Considerem estas coisas, vocês que montam em jumentas brancas, que se sentam em finas mantas, vocês que caminham pela estrada. Ouçam os músicos dos povoados reunidos junto aos bebedouros. Ali relatam as justas vitórias do Senhor, as justas vitórias de seus camponeses em Israel. Então, o povo do Senhor desceu às portas da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e entoie um cântico. Levante-se, Baraque, leve embora seus cativos, filhos de Abinoão. Então, os sobreviventes desceram contra os poderosos. O povo do Senhor marchou por mim contra os guerreiros. Desceram de Efraim, terra que antes pertencia aos amalequitas. Seguiram você, Benjamim, com seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, de Zebulon os que levaram a vara de comando. Os príncipes de Issacar estavam com Débora e Baraque. Sob suas ordens, desceram ao vale, mas na tribo de Ruben houve grande indecisão. Por que ficaram entre os currais, ouvindo os pastores assobiarem para seus rebanhos? Sim, na tribo de Ruben houve grande indecisão. Gileade continuou a leste do Jordão. E por que Dan ficou junto aos navios? Aser sentou-se inerte na praia e permaneceu em seus portos. Mas Zebulon arriscou a vida, assim como fez Naftali, nas regiões altas do campo. Filho, põe ela pra rua, amor. O Heitor chamou a Judite pra cá. Põe ela pra rua. Verso 19. Os reis de Canaã vieram e lutaram em Taanaque, perto das águas de Megido, mas não levaram despojos de prata. Desde o céu as estrelas lutaram. As estrelas e suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os arrastou, o antigo ribeiro, o Quizon, que eu marche adiante com coragem. Os cascos dos cavalos martelavam o chão. Galopavam seus poderosos cavalos de guerra.
Amaldiçoem os habitantes de Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente, pois não vieram ajudar o Senhor contra fortes guerreiros. Jael, esposa de Éber, o queneu, é a mais abençoada entre as mulheres. Que ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em tendas. Císera lhe pediu água e ela lhe deu leite numa vasilha digna dos nobres. Trouxe-lhe coalhada. Com a mão esquerda pegou uma estaca de tenda. Com a direita o martelo de trabalhador. Com eles atacou Císera e esmagou sua cabeça. De um só golpe, rachou e atravessou seu crânio. Ele se curvou, caiu e ali ficou, estirado aos pés de Jael. E no lugar onde se curvou e ali caiu e morreu. Da janela, a mãe de Císera olhava para fora. Atrás da treliça da janela clamava: por que seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som de suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia estas palavras a si mesma: devem estar repartindo os despojos que tomaram, ou uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Císera, túnicas coloridas e bordadas. Sem dúvida, no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantam como o sol com toda a sua força. Então, houve paz na terra durante 40 anos. Uau! Que cântico, né? Eu gostaria de saber a melodia desse cântico, para poder cantar esse cântico. Um cântico que contou a história daquele momento que eles estavam vivendo, contando os fatos, né, que aconteceram. E esse último verso aqui, o verso 31, a parte B, eu vou ler a parte A e B, de Senhor, que todos os teus inimigos assim sejam destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol com toda a sua força. Amém? Os inimigos do Senhor, o Senhor já venceu, sabe? E nós que amamos o Senhor, nós precisamos nos levantar como o sol e brilhar com toda a força, sabe? Muitas vezes a gente, diante de algumas circunstâncias, a gente se permite, eu falo isso com muita propriedade, porque eu já passei e passo muito por isso, muito. De se deixar abater por conta de algumas circunstâncias que acontecem à nossa volta, mas que não estão na nossa alçada resolver elas, sabe? São situações que nos oprimem, que nos abatem, que roubam o nosso brilho, literalmente. Roubam o nosso brilho. Só que isso não resolve, sabe? Aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que a gente não pode resolver, a gente precisa entregar para o Senhor, confiar no Senhor que Ele resolve. Mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente precisa resolver. A gente precisa, né, às vezes ter uma conversa difícil, a gente precisa tomar uma posição, a gente precisa botar a mão e realmente resolver, né, limpar, organizar, direcionar aquilo que cabe a nós. E brilhar. Como diz aqui, olha só, mas aqueles que te amam, que se levantem, aqueles que amam ao Senhor, devem se levantar como o sol, com toda a sua força. Amém? Marca esse versículo aí, que seja um encorajamento para a sua vida, esse versículo. E aí, né, depois disso tudo, então houve paz na terra para esse povo aqui por 40 anos. Era assim, né? O ciclo de infidelidade, eles clamavam, Deus dava misericórdia, eles tinham paz por um tempo, até que aquele juiz morria, e aí eles voltavam tudo de novo. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui de a gente ler. Vamos começar aqui, vamos ler o capítulo 6, começa então outro juiz, Gideão. A história de Gideão é sensacional.
Vamos rapidinho aqui ler o capítulo 6. Gideão se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sempre esse refrão aqui, né? Sempre vai ter esse refrão aqui. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações. Até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que viviam com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Marca aí, ó, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Olha só. No lugar que era para amassar uva, que a uva fala do vinho, da alegria, da felicidade, eles estavam amassando o trigo. No lugar de se alegrar, eles estavam escondidos, trabalhando, fugidos. Verso 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Meu Deus! Esse homem está escondido num lugar aonde que era para eles estarem celebrando, eles estão trabalhando. E o anjo do Senhor chega e diz para ele: o Senhor está com você, e chama ele de guerreiro corajoso. Por que isso? Deixa eu falar algo aqui. Porque o Senhor, ele vê em nós aquilo que a gente não vê. A palavra do Senhor, ela traz à existência aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo. Mas, pela palavra do Senhor, é possível. O Senhor faz de alguém escondido um guerreiro corajoso. Vamos dar sequência. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Ai, meu Deus! Vá com a força que você tem. Verso 15. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os medianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu:
Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu traga a minha oferta. Ele respondeu: ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa, cozinhou um cabrito e com cerca de 20 litros de farinha preparou pães sem fermento. Depois colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão, e fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ó soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz, respondeu o Senhor. Não tenha medo, você não morrerá. Ai, que lindo! Então, Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. Até hoje, o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal. Olha só. E corte o poste de Aserá, que fica ao lado do altar. Depois, construa um altar para o Senhor, seu Deus, no alto desta colina, amarrando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Aserá, que você cortará. Gideão levou 10 de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite, com medo de sua família e do povo da cidade. Meu Deus, olha só esse Gideão, gente. Se não é muitos de nós aqui, que o Senhor chama, que o Senhor tem uma experiência com Deus, né? Que tem ali uma prova de que Deus está, mas ainda tem vergonha, ainda tem medo de proclamar o nome do Senhor. Tem medo do que a família vai dizer. Porque olha só, no começo aqui, quando o anjo chega e diz, o Senhor está com você, guerreiro corajoso, lá no verso 12, daí no verso 13, Gideão diz assim: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha só a pergunta que ele faz, e olha só o que o Senhor diz aqui para ele: derrube o altar que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azerá que fica do lado do altar. Por quê? As pessoas perguntam, por que isso está acontecendo comigo? Ai, se Deus existe, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por que não está sendo fiel a Deus? Por que está vivendo a vida do jeito que quer, adorando outros líderes, outros deuses, outros amores, e querendo que Deus abençoe a sua vida, que não está alinhada com a palavra dele? E daí pergunta: ai, se Deus existe, ai, eu vou na igreja. Sim, eu vou na igreja, mas eu vou na balada também, eu vou na mulher que lê a mão também, eu também olho o horóscopo também, mas eu também olho o meu signo também. Não se engane, não se engane. Pare de se enganar. As pessoas se queixam, fazem perguntas, e elas cobram de Deus, querem que Deus abençoe algo que o Senhor abomina. Não tem como. Então fica aqui, né, muitas respostas para muitos questionamentos que muitas pessoas fazem. O Senhor, ele deixou bem claro como que ele determinou que as pessoas, o seu povo, deveria viver. Mas como a gente viu aqui, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, vai sofrer as consequências. Vai sofrer. Então, eu parei no verso... Ah, tá, aqui, né? E aí Gideão foi lá
e fez tudo de noite com medo de sua família, porque a sua família era idólatra. Era idólatra. Verso 28. Logo cedo no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Acerá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar, havia um novo altar sobre o qual estavam os restos do touro do sacrifício. Os habitantes perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás: ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Meu Deus, olha só. O próprio pai de Gideão está falando isso. Eu não sei se ele realmente acreditava em Deus, né? Ou se ele não tinha juízo, né? Vamos pensar que ele cria em Deus. Se Baal é realmente um Deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Verso 32. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Verso 33. Gideão pede um sinal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros e todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, sabereis que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. Ai, ai, muitas pessoas: Senhor, se for do Senhor, se for da vontade do Senhor, que venha alguém falar comigo, que venha um sinal do céu, que isso, que aquilo outro. O próprio Deus estava falando com ele e ele estava pedindo sinal de confirmação. Ei, Deus está falando com você aqui pela palavra dele, ó. Ele está falando já. Às vezes, a gente está ouvindo Deus falando, mas a gente quer que Deus use uma outra pessoa para vir, sabe, falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque aquilo que Deus está falando não está encaixando com aquilo que a gente esperava ouvir. Então, como prometeste. Verso 38. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Ai, esse nosso Deus é lindo demais. A dona Lídia tinha colocado aí, né? Deus nos ama muito. Ai, ele nos ama. Por isso que Deus é pai e não é mãe. Porque se fosse uma mãe não tem paciência para essas coisas, não. Mas Deus é pai e é um pai de amor.
que ele chama, ele capacita, ele ensina. E Gideão Deus já tinha enviado fogo, já tinha aparecido para ele, mas ainda ele estava com muitas inseguranças. E ele faz uma prova com Deus, e Deus confirma que está com ele. E daí é engraçado que ele diz assim, aqui no verso 39, peço que não fique irado comigo, mas me permita fazer mais um pedido. E Deus atende, porque Deus, ele é muito misericordioso. Deus, ele é muito amoroso. Deus é maravilhoso demais. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque aqui nós encontramos direcionamento para a nossa vida e não temos desculpas a dar. Porque aqui está a verdade, aqui está o caminho e a vida por meio de Jesus Cristo. Ah, Senhor, que nós possamos nos amoldar à tua palavra e viver de acordo com a tua palavra, para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, agradecida por este tempo, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a vida de cada pessoa que está aqui comigo, mergulhando no conhecimento do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Essa live vai lá para o YouTube. Início da tarde ela já tá lá. Depois você pode ir lá, se você chegou do meio para o fim ou chegou no final, depois vai lá e assiste. Todas as lives, né, dessa jornada estão indo lá para o YouTube e você pode ir lá e ser muito abençoado. Beijo, beijo, beijo. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente